Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e hoje nós vamos falar sobre assuntos que foram polêmicos neste mês, como, por exemplo, o ataque nas escolas. Quando a gente vê ataque nas escolas, a gente acha uma coisa muito ruim, muito feia, né? Mas nós estamos vivendo aqui no Brasil o que começou a acontecer em alguns países mais modernos ou mais ricos, né, do norte, principalmente nos Estados Unidos, na década de 90. O que a gente observa é que as pessoas, ao ouvirem a propagação de ideias de violência ou de direitos acima de qualquer um, ou de diferenças ou briga de classes, podem ter assim induzido dentro de si reações de violência contra essa sensação, né, de menosprezo ou de descaso ou de estar sendo preterido como classe social, como raça, como cor, como origem. E isso pode incitar com que as pessoas tenham lá dentro de si alguns núcleos de saúde mental prejudicado e com isso libera a ação agressiva. É claro que nem todo mundo faz isso e a gente não vê isso como uma explosão acontecendo em todos os lugares como regra de acontecimento, né? Mas se pegar pessoas com núcleos paranoides, né, ou neuroticismos graves ou psicoticismos graves de adaptação de vida, pode em algum momento, dentro de um contexto de social, acabar liberando a sua agressividade violenta, vamos dizer assim. E isso, é claro, vai depender, vamos dizer assim, do que ela se sente perseguida ou não. Então vão trazer coisas da infância, da adolescência, talvez pessoas que sofreram abusos físicos, inclusive sexuais, da adolescência e da infância e da adolescência, fazendo com que ela guarde dentro de si emoções vinculadas àquela época. E às vezes coisas que aconteceram dentro das próprias escolas. É difícil saber o que realmente foi, o que motivou a raiz de onde tudo isso começou, mas não é difícil saber o que é que as motivou no sentido de liberar a agressividade. Normalmente tem a ver com incitação, o que significa que em algum momento ela ouviu e se sentiu permitida a expressar a sua angústia e a sua mágoa por alguma situação que ele viu na televisão ou que ele ouviu na rádio e hoje principalmente pela internet. Por isso que quando você vê o ápice de um ato, né, como desse de atacar na escola, a gente está vendo só a ponta do iceberg. Mas antes da pessoa falar coisas agressivas ou cometer coisas agressivas e violentas, existe todo um raciocínio por trás disso, preparando-a para isso. E o que fez ela raciocinar sobre isso, ao seu lado intelectual, trabalhar a respeito disso, foram as suas emoções, que estavam atendendo talvez a necessidades instintivas, cujos sentimentos não foram capazes de conter. Então, só um sentimento nobre é capaz de conter uma emoção forte, e só uma emoção forte é capaz de conter um instinto, uma explosão instintiva. Então, quando a gente vê alguém cometendo isso, nós estamos vendo já o ápice, a ponta do iceberg, mas essas coisas já estão acontecendo há bastante tempo. E existem alguns diagnósticos que a gente pode ver, e por que a gente não vê isso em adolescentes, né? Normalmente, na pré-adolescência e na adolescência, existe uma busca de uma identidade e uma necessidade, vamos dizer assim, muito de ser aceito. Do ponto de vista psicodinâmico, nós falamos que os adolescentes e pré-adolescentes estão vivendo o que eles chamam de ferida narcísica. Narciso foi aquele que, quando foi tomar água, viu a própria imagem na lagoa e se apaixonou por ela, né? E pela própria imagem. Essa é a história de Narciso. A criança, o pré-adolescente, o adolescente, por muito tempo fica achando que é um ser especial no mundo, que as pessoas vivem para cuidar dela e que o mundo parou para cuidar dela. Na adolescência ele começa a perceber que ele é apenas mais um, morrendo de medo de ser rejeitado, principalmente pelas suas afeições físicas ou dotes psicológicos ou coisas parecidas. Para evitar se sentir preterido ou ser o foco do bullying ou das brincadeiras,
ele passa a ser agressivo, ele passa a agredir as pessoas, ele passa a fazer chacota com os outros, uma maneira de se defender emocionalmente. Se esse tipo de pulsão emocional aparece em alguém que já tem algum tipo de desestruturação psicológica, como criança e adolescente que já sofreram abusos reiterados na infância e na adolescência, pode acabar estourando em violência e isso pode acabar se tornando algo de agressão física entre os seus iguais. Portanto, como a gente trata disso? Né? Como a gente consegue cuidar da saúde mental para que essas coisas não ocorram, não aconteçam? Eu acho que ainda é a terapia do amor, é o cuidado. Né? As palavras que fazem com que você dispense o cuidado do adolescente, a atenção à criança, isso faz com que ele vá desenvolvendo meios de sobrevivência emocional e uma delas acaba sendo o atacar para não ser atacado.